Todo mundo que já estudou para concurso público sabe que o Brasil possui princípios constitucionais da administração pública. São 5 princípios explícitos, perdão, e mais uma série de princípios implícitos, ou seja, cerca de 15 princípios constitucionais. Qual é o problema disso? Não existe uma hierarquia entre eles. Nem mesmo os princípios explícitos são hierarquicamente acima dos princípios implícitos. Então, numa situação em que você tem um conflito de princípios, por exemplo, da impessoalidade com o da legalidade, cabe ao juiz determinar qual dos princípios vai prevalecer. Agora, isso cria um ambiente em que é altamente interpretativo para cada situação. E você cria jurisprudências que um juiz pode concordar, outro juiz pode não concordar. Isso cria um clima, perdão, de instabilidade jurídica muito grande no país. E você tem, consequentemente, um problema institucional, porque você não tem estabilidade institucional. O institucionalismo é a base, por exemplo, do desenvolvimento de um país. Então, esse é um grande problema. Quando você vai nos Estados Unidos, a primeira emenda determina o princípio da liberdade de expressão absoluta. Então, o americano sabe que o princípio maior do seu país é o da liberdade de expressão. E você tem livros que mostram o quanto que esse tipo de princípio da liberdade em geral, não só de expressão, é importante para o desenvolvimento do próprio Estados Unidos e de outras nações. Isso tem lá a Democracia na América, do Alexis de Tocqueville. Então, eles sabem que quando dois princípios entrarem em conflito, vai prevalecer sempre o princípio da liberdade. Agora, existem muitas pessoas que são críticas ao princípio da liberdade absoluta, porque no próprio Brasil a lei que prevalece é que você não é livre para falar o que você quiser, ou seja, a liberdade é restrita. Então, você não é livre, por exemplo, para falar, para se expressar de forma racista ou preconceituosa. Isso pode parecer uma coisa muito boa, afinal você está limitando as pessoas de se expressar ideias que são muito ruins. Ou então, a ideias cujas consequências podem causar efetivamente algo ruim na prática. Por exemplo, você caluniar uma pessoa. Imagina, alguém vem e chama um indivíduo ali de pedó, vocês sabem o quê? Sem que esse indivíduo tenha feito nada. E depois esse indivíduo é espancado nas ruas porque as pessoas passam a acreditar naquela fake news. Então o Brasil busca controlar a liberdade de expressão, controlar as fake news porque elas podem causar consequências graves para as pessoas. Qual é o problema disso? É porque, assim, não existe um mundo ideal. Você pegar umas situações hipotéticas que podem levar a algo ruim, não significa que aquilo que você está propondo vai ser perfeito. Então, vou propor, então, limitar a liberdade de expressão. Quais são as consequências dessa sua proposta? Isso pouca gente se questiona. Por quê? Quem é que vai definir o que pode ou não pode ser dito? Imagina que eu sou um juiz da Suprema Corte. Eu agora defino que ninguém pode me chamar de feio. Porque se me chamar de feio, você está fazendo um atentado à democracia, já que eu sou o defensor da democracia. Percebe como esse poder ele é muito forte. Eu posso usar para limitar a liberdade de expressão de qualquer coisa. Então, eu vou limitar a livre circulação de ideias, particularmente aquelas ideias que não estão de acordo com aquilo que eu penso. É um poder muito forte. Eu comparo com o poder lá do Anel do Senhor dos Anéis. Que ninguém tem capacidade suficiente para usar esse poder. Então, ele não deve existir. Tá? Por mais que a existência da liberdade ampla pode causar problemas, o problema muito maior é se você ter alguém que possa definir o que as pessoas podem ou não falar, porque aí você não tem a liberdade de circulação, de simples liberdade de ideias. Ok? Isso não significa que as pessoas são livres para fazer o que quiser. As pessoas podem falar o que quiser. Vou pegar essa situação da calúnia. Ora, se alguém acusa o indivíduo ali de qualquer crime que seja, as outras pessoas não têm por obrigação acreditar nisso. Então, para mim, o erro não está em quem falou, em quem fez a calúnia. Essa pessoa pode ter se expressado. As outras pessoas que acreditaram nessa calúnia e foram lá e fizeram sim a agressão ao indivíduo que cometeram um crime, porque elas fizeram um ato propriamente dito. Elas não se expressaram simplesmente. Elas foram lá e fizeram agressão física à pessoa. Então o crime está na agressão física, na minha visão, tá? No Brasil, claro, prevalece tanto o crime de agressão física, nesse caso, como o crime de calúnia. Mas na minha visão, deveria prevalecer somente o crime da agressão física. É, então quer dizer que a pessoa é livre para falar o que quiser. Ok, os outros que obedecem ou não, porque assim a gente cria a sociedade em que que as pessoas são adultas o suficiente ou devem adquirir hábitos adultos suficientes para saber o que é fake news ou não. Mas as pessoas são manipuladas. Ok, mas se você tentar esconder a manipulação, as pessoas não vão continuar sendo manipuladas sempre, inclusive pelo próprio Estado. Só um adendo que eu quero falar nessa defesa é porque existe uma diferença da liberdade de expressão
para o planejamento. Embora ambos não sejam atos concretos, imagina que eu planejo assassinar alguém, por exemplo, e a polícia descobre esse meu plano. Eu não posso, na minha visão, me valer da liberdade de expressão para dizer, olha, isso aqui que eu estava fazendo era simplesmente liberdade de expressão. Porque a liberdade de expressão ela não é só oral, né? Eu posso, no Twitter, escrever qualquer coisa. Então, o meu plano também eu poderia dizer que era uma liberdade de expressão. Só que, claramente, isso aí é um planejamento. Aí sim, acho que cabe à polícia fazer uma ação preventiva para me prender, porque eu planejava, sim, fazer algo concreto. Embora eu não tenha feito, isso claramente não é uma simples expressão de alguma ideia. É, sim um planejamento. Só para concluir, olha só que interessante. Você teve o caso do cancelamento do monarca e que ele defendeu a liberdade de expressão, particularmente para grupos nazi no Brasil. E o que é que as pessoas disseram? Ah, se permitir que eles existam, eles vão crescer. Essa foi a ideia ali de quem defendeu a restrição da liberdade de expressão. Olha só que interessante, e muitos autores comparam os nazis com os comunistas, e os comunistas fizeram atrocidade tão grande quanto os nazis, é só você pegar ali o livro do Hayek, O Caminho da Servidão, tá? Os gulags, um monte de situações que foram feitas lá nos campos de concentrações do Holodomor. Então, por essa lógica, os partidos comunistas no Brasil também deveriam ser banidos. Assim como são banidos na Polônia. A Polônia foi um país que viveu tanto a invasão soviética como a invasão do nacionalsocialismo alemão. Então, beleza, você percebe que o Brasil ele permite certos liberdades de expressão para certos grupos que já se provou serem ali macabros e não permite para outros. Ok, mas alguém pode argumentar, mas os nazis são mais fortes ou são piores por N motivos e, portanto, eles não devem ser permitidos. Você vai nos Estados Unidos e você tem... ou então alguém argumenta assim, ah, mas os comunistas fizeram isso na União Soviética ou em Cuba, não são os mesmos comunistas de agora, porque eles têm ali uma teoria e eles não pretendem. Os comunistas atuais, o Partido Comunista, não pretende instalar uma ditadura e perseguir os adversários como fizeram em outros países. Ok, você pode dizer que há uma diferença da prática com a teoria e que os comunistas, se chegassem ao poder no Brasil, não aplicariam aquelas coisas que foram aplicadas na União Soviética. Olha só, sabe quem defende algo muito parecido? KKK nos Estados Unidos, que é um grupo neonazi dos Estados Unidos, que eles dizem o seguinte, olha, os alemães fizeram aquilo na Segunda Guerra Mundial, mas nós, neonazis, não vamos fazer isso. O que nós queremos é simplesmente locais onde só vivem pessoas da raça ariana. Uma vez eu vi uma entrevista de um líder da KKK e ele falou isso. Então, por essa lógica, ele está fazendo um discurso muito parecido com os comunistas atuais no Brasil. É por isso que os Estados Unidos permitem a liberdade de expressão. Você não pode garantir que aquele grupo vai necessariamente cometer as mesmas coisas, por mais que você saiba que eles podem sim cometer. Agora, se você descobrir algum planejamento, a KKK está planejando ali atacar um certo grupo, aí sim, você tem que agir de forma preventiva. Tá? Eu acho que, por mais ruim que pareça, eu acho que a liberdade de expressão ela tem que ser garantida. E outra coisa, a KKK já existe há muito tempo nos Estados Unidos. Sempre foi permitido eles se expressarem e caiu ao longo do tempo. Então, o fato de você restringir a liberdade de expressão, aliás, fazer a liberdade de expressão irrestrita, não fez com que a KKK aumentasse nos Estados Unidos, tem diminuído. E mesmo no Brasil existem grupos neonazis, mesmo num país em que tem você tem a liberdade de expressão restrita. Então, eu acho que você limitar a liberdade de expressão não faz com que esses grupos aumentem ou diminuem em si. O que faz é as pessoas saberem que aquilo lá é algo muito ruim e as pessoas não concordarem mais com aquilo. Aí sim, né, como aconteceu nos próprios Estados Unidos.